Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com Jesus, o Pai Tomé, com toda a nossa falange unidos para o bem, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura de um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 11. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o Mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Lição número 11. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Boa noite a todos e a todas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre essa segunda epístola, né, de Paulo. E aí eu estava fazendo uma breve reflexão, e aí, porque muitas vezes aparece para nós, né, epístola e carta. Paulo escrevia as cartas quando ele estava dizendo de uma forma mais pessoal para alguém, e colocava como epístola quando ele queria que isso tivesse um caráter mais instrutivo, né, para uma comunidade. E essa região que ele escreve é uma região no norte da Grécia, que era uma região portuária muito importante, né, onde vivia romanos, judeus e gregos, e foi a segunda igreja, né, foi a igreja que ele fundou na segunda viagem dessa região. É um ensinamento, gente, muito importante, principalmente quando a gente fala dentro do espiritismo, né, em fazer o bem. E é comum que a gente se sinta cansado quando a gente vai fazendo bem e vai sempre esperando um retorno, porque é próprio do ser humano querer um feedback, né? Será que eu estou no caminho certo? Não estou no caminho certo? E às vezes a gente vê pessoas fazendo bem a vida inteira naquela caminhada e muitas vezes a vida se tornando algo mais difícil e a pessoa desanimar. E isso pode acontecer com a gente também. Só que a gente tem que pensar que quando alguém desanima, ela está, não vou fazer mais o bem porque o resultado na minha vida não está gerando benefícios. Essa pessoa, ela está colocando o fazer o bem de uma forma egoísta, né? Porque ela está esperando um resultado para ela. Ela não está fazendo de uma forma desinteressada porque ela precisa disso, né? E muitas vezes a gente sabe que as nossas provas têm dois caráteres, né? Um pode ser pelo algo que a gente escolheu, né, no nosso processo reencarnatório,
como pode ser também algo que venha com algumas provas mesmo das consequências dessa vida mesmo. E essas provas, quando elas vêm, que mesmo que a gente esteja fazendo bem, as coisas não estão acontecendo de uma forma harmônica, talvez seja o momento da gente sentar e refletir um pouquinho sobre de que forma a gente está fazendo, né? Será que a gente está fazendo da forma adequada? Será que o caminho é esse? Porque lições repetidas é porque o aluno ainda não aprendeu. Então, vai estar sempre aquela prova até que ele passe por aquela situação e ele aprenda o que está acontecendo naquele processo. Então, é muito importante essa reflexão, né? E a gente tem vários ensinamentos, né? Kardec sempre falou para a gente fazer o bem sem esperar recompensa, lá no Livro dos Espíritos. Nós tivemos aí o máximo do exemplo, que foi o nosso mestre, né? O amor de Jesus, e ele transforma ali não só em amor, mas ele nos mostra também a ter paciência. No mundo hoje que a gente é imediatista demais, né? As pessoas postam e querem curtidas na hora, se leva um pouco mais de tempo, as pessoas já ficam aflitas, por que que ninguém curtiu? Será que eu não sou, será que não foi legal, né? Então, assim, é um mundo que as pessoas querem, principalmente os jovens, querem resultados muito, muito perto, né? Não está acostumado a esperar. Mas Jesus nos mostra a ter paciência. Assim como Kardec coloca para nós também ali os espíritos, né? Que a paciência ela é uma virtude. E a gente precisa de exercer todas as virtudes em nossa vida. Então, a gente tem que superar esse cansaço, a gente tem que superar esses desafios e trabalhar no nosso crescimento, tanto espiritual quanto no nosso crescimento moral. Porque o progresso nosso só vem através da nossa evolução moral, né? Que é o quê, gente? Que é o nosso desejo, a gente identificar que a gente precisa melhorar. Quando a gente identifica que a gente precisa melhorar, que a gente precisa de ajustar algumas coisas, a gente já está na nossa caminhada evolutiva, né? É bom, é gostoso receber um elogio. Não estou falando que ninguém tenha que elogiar ou que não possa elogiar. Principalmente se for um filho, um aluno, as pessoas tendo um feedback positivo, talvez elas caminhem melhor. Talvez a gente tenha que ter o cuidado daquela pessoa que está do nosso lado, para a gente não só corrigir, mas a gente também, nos momentos certos, elogiar. E mais do que tudo, da gente tirar o rótulo das pessoas. É muito comum pessoas que às vezes não acertam muito dentro de um grupo familiar e as pessoas rotulam aquela pessoa como o preguiçoso, que não dá certo, e vai vestindo a pessoa com esse rótulo, onde a pessoa talvez ela acredite naquilo ali e passa a ter uma vida em que ela podia evoluir muito mais. Então, que a gente tenha esse cuidado na hora que a gente falar com as pessoas, assim como a gente tem o cuidado de pensar em nós mesmos. Esse carinho a gente precisa ter com a gente também, né? E não desanimar, porque a gente pode errar, tem dia que vai estar bom, tem dia que vai estar ruim demais, mas assim, a gente sempre vai ter dias melhores, né? Jesus mostra muito isso para a gente. Então, a gente precisa praticar esse bem. A gente sabe que uma das grandes lições é a lei da justiça, né? E essa lei da justiça, que entra aí a lei de causa e efeito, que os espíritos mostram para a gente, ela é uma lei universal. Ela é uma das leis mais importantes, né? A lei do amor e é uma lei de justiça, onde a gente sabe que tudo que a gente faz reflete tanto no nosso mundo íntimo como no universo. A gente vive em sistema de rede, né? E estamos todos conectados. E não é conectado só humano com humano, é conectado com o universo, conectado com planta, conectado com os animais. E essa conexão a gente vê dos nossos atos, a reflexão que a gente tem, é quando a gente vê a nossa cidade, a nossa Belo Horizonte, do jeito que está. Os atos refletem no todo, né? Hoje a gente tem uma cidade enfumaçada, né? E aí a gente vê o quanto que há um reflexo, né?
Mas a gente sabe que nessa lei de causas e efeitos, o bem que a gente faz, a gente colhe. E eles explicam claramente na lei de justiça. O bem que se faz retorna para nós de uma forma ou de outra. Então, meus queridos amigos, que a gente possa inspirar, né, para a gente ser firme nessa prática do bem com a gente, com o nosso próximo, né? Que a gente consiga fazer essa prática e a gente tenha, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, seguindo o conselho de Paulo, né, nessa carta, e seguindo também todos os ensinamentos aí que os Espíritos vêm mostrando ao longo aí dos tempos. Os nossos próprios guias espirituais vêm nos mostrando na casa cada vez que a gente entra lá. Então, que essa lição seja uma lição que a gente possa colocar em prática a partir de hoje. Mas tenham carinho com vocês, né? Tenham amor com vocês e carinho também e amor com o outro. Tá? Então, é uma pequena reflexão e para a gente poder harmonizar melhor, antes da gente fazer a nossa oração, para a gente harmonizar melhor, eu vou convidar todos a fecharem os olhos. E, nesse momento, a gente vai transportar para um lugar melhor do que a nossa Belo Horizonte. Nós vamos conectar com os nossos guias espirituais. Então, a gente vai para um lugar onde seja um lugar muito verde, uma grama muito verdinha, cheio de flores de todas as cores, com um riacho bem pertinho de nós. E ali é um lugar, mesmo com a noite, é um lugar muito iluminado. E que a gente chegue nesse lugar, que a gente possa sentir o ar puro desse lugar. A gente tem um céu lotado de estrelas. A gente tem a pureza do ar. A gente tem o calor dos nossos guias espirituais e do Mestre Jesus. Vamos nos colocar nesse lugar. Vamos respirar esse ar para reabastecer as nossas energias. Então, todo mundo respira calmamente. Contar aqui de 1 até 5 para a gente respirar esse ar puro e conectar com as energias espirituais. 1, 2, 3, 4, 5. Esse lugar, gente, tem várias macas, várias camas, muito branquinhas. Eu convido a cada um de vocês a deitarem nessas macas. E eu peço também que vocês imaginem as pessoas que vocês pediram aqui em oração, como o senhor José Geraldo Rodrigues, Maria Josina de Paula, Ambrosina de Paula. Vamos colocar essas pessoas também mentalmente deitadas nessas macas. E agora, nessas macas, gente, nós temos o nosso guia espiritual ao nosso lado, nos dando em paz. Vamos sentir essa energia de luz e de amor. Nesse momento, cai sobre nós pétalas brancas, refrescando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E nesse momento, a gente simplesmente se conecta com Jesus, para que Ele possa nos dar aquilo que for de melhor, nos ajudando a transformar as nossas imperfeições. Que a gente possa sorrir, espiritualmente falando,
porque a gente tem a alegria de estar com o nosso Mestre nessa reunião da noite de hoje. Jesus, Mestre querido, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos e de nos possibilitar a união nesse lugar abençoado e planejado para a reunião da noite de hoje. Peço, Jesus, que cuide de todos nós, que cuide dos nossos familiares, nossos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Pedimos, Jesus, que ampare e proteja, nos dando o sustento de energia necessária na prática do bem, para que a gente possa evoluir mais a cada dia. Pai, que a cada desejo que esteja presente nas noites de hoje, no coração de cada um, seja conectado com a energia divina, para que nos dê aquilo que seja o melhor para nós. Mestre amado e querido, cuide de todos nós. Cuide daqueles que vieram nessa reunião na noite de hoje, de todos os nossos amigos que não conseguiram se conectar. Cuida, Jesus. Cuida de nós, cuida desse planeta, cuida da nossa cidade querida. Abençoa-nos, Jesus, mesmo com os nossos erros, para que a gente possa respirar novamente o ar puro dessa cidade maravilhosa que moramos. Abençoa, Pai, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os cantos do universo. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em novas faltas, mas livra-nos, Jesus, dos males, hoje, agora e sempre, pois só Jesus é capaz de nos instruir para o nosso processo evolutivo. Peço Jesus também para o primo do meu marido, que faleceu e que também precisa dessa cama de amor e de luz. Obrigada, Senhor. Assim seja.